Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo jóia? Né? Como diz o meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite. Ô Nando, tamo junto. Rapaz, nós estamos aqui hoje para mais um dia de podcast, hein, Lan? Mais um dia Graças aqui a dessas Deus. gravações de podcast. Né? Nós estamos aí sempre na luta, nos esforçando para retomar, né, cara? A gente começa algo, depois você dá continuidade, dá uma parada, depois voltar, dá um pouco de trabalho, né? Exato. Mas nós estamos nessa luta porque a gente sabe que é importante isso que a gente está fazendo, a gente sabe que não é um lance só de aparecer numa rede social, numa comunidade, nem nada disso, é algo que vai além disso. É sobre discipular, sobre ensinar, sobre transmitir e também receber aquilo que Deus tem ministrado no coração nosso, né? E aquilo que Deus ministra no seu coração e às vezes você comenta, leva adiante, então é muito importante. E por isso nós estamos aqui, né? Seguindo com esse 3D podcast, essa semana aí, que vai sair esse podcast também, na semana passada, o Lan chegou a mandar ali, né, no contexto ali, Trazer mais contexto. um vídeo, né, Lan? Falando sobre Exatamente. algo bacana ali. Falando sobre. Rapaz, que foi o meu vídeo que eu gravei? Ah, sobre a mente de Cristo. Isso, é isso aí, rapaz. Sobre a mente de Cristo, né? 1 Coríntios 2,16, porém nós temos a mente de Cristo. O que significa esse negócio da gente ter a mente de Cristo? Então tá lá, você que já viu isso na Bíblia, já ouviu alguém falando. Até fiz uma brincadeira lá, eu falei, poxa, se eu tenho a mente de Cristo, eu sou esquecido, sou desatento, será que Jesus tinha TDAH, cara? Será que é isso aí que significa? Acho que não. Então, corre lá no último vídeo que ainda foi postado no Isso canal aí, galera. e assiste lá. Isso aí. Verdade. E hoje nós queremos falar de um tema assim, né, cara, que foi mandado para nós, né, a Vívia, né, a esposa do pastor Elias, sempre manda para nós alguma coisinha que ela vê e tal, e É, pergunta para nós, nossa, o que vocês acham sobre esse assunto e tal. E mais ou menos alguns meses atrás ela mandou para nós sobre uma série produzida pela Globo News, né, onde o nome dessa série é Os Crentes para além dos muros, ou seja, a igreja chamada para fora, né? E aquela eclesia, ou eclésia, né, que fala ali no grego, eles chamados para fora, né? Então, esse lance de sair das quatro paredes, sair das quatro linhas e fazer aquilo que Cristo mandou a gente fazer mesmo, que é ajudar os órfãos, as viúvas, é a gente ir, né? É a gente levar essa mensagem. E eles produziram um documentário falando sobre essa igreja, a igreja que está saindo, a igreja que visita presídios, a igreja que visita hospitais, né? Igual o Lã mesmo que está dentro da capelania e faz isso, né? Esse trabalho junto com o pastor Lailton. Lailton ali da igreja presbiteriana, né? Mas não é um trabalho que tem uma igreja por trás, né? Na verdade é um Ele não é ajuntamento de isso, não é igrejas, né? denominacional, ele é Isso. interdenominacional. Legal. Então, assim, não tem uma igreja por trás, né, cara? É um grupo de cristãos que decidiram, né, fazer esse curso de capelania e fazer esse trabalho. Então, assim, é sobre isso o documentário. Mas o que chama atenção nesse documentário não é de fato aquilo que a igreja está fazendo, mas sim como que a As igreja está pessoas. sendo vista pelas pessoas fora desse ambiente cristão, né, cara? Então, Exato. assim, como que a igreja, muitas das vezes, ela se auto-sabota, ao mesmo tempo que ela leva a mensagem, que ela carrega o amor e o DNA de Cristo, ao mesmo tempo ela se auto-sabota. E é sobre isso que nós queremos conversar nesse dia de hoje, né? E é por isso que você já tem que curtir, cara. Sim. Cara, já põe aí o dedinho aí no coisa. É só fazer assim, ó, pô, você não tá assistindo pelo computador, Verdade. tá assistindo pelo celular. Aí você vai, pum, toma lá, curtir. Aí você, não sou inscrito. Vai lá, pum, escrevi. Aí quando você aperta pra ser inscrito, já abre uma janelinha. Aí tá lá só aquele sininho assim, tá lá assim, ó. Nenhuma, todas, personalizada e tudo mais. Aí você clica em todas. Isso. Tá? Não vai personalizar, não. Clica em todas. Clica em todas. Clica mesmo. E aí, beleza. Aí no final você comenta aí embaixo e compartilha com alguém, para vocês também aí no seu grupo de estudo, na sua célula, na sua igreja, comentar sobre esse assunto. Então a gente precisa muito da ajuda sua nesse sentido, para que a mensagem que a gente fala aqui, que a gente crê que edifica o corpo de Cristo, glorifica a Deus, alcance mais pessoas também, assim como alcançou você, tá bom? É verdade. E que também quero aproveitar para desafiar você, como a Viva tem feito com a gente. Então, talvez tenha algum assunto, né, que você tenha dificuldade, tenha curiosidade ou queira ver a gente comentando aqui, deixa aí nos comentários, manda pra gente na nossa rede social aí no 3D Oficial, né, e a gente vai estar ali olhando, a gente vai estar anotando isso aí, e a gente vai estudar e vai se preparar e vai estar vindo aqui conversar sobre o assunto, ou quem sabe a gente te convida para estar aqui junto com a gente nessa mesa aqui, né, e poder participar, tirar suas dúvidas aqui junto com a gente, e junto nós sermos edificados por Jesus. Beleza? Então, sem mais delongas, a produção vai mandar aquela vinheta santa, gospel e church aqui para nós aqui. Então, produção, Eita, glória. libera para nós essa vinheta aí, e logo depois da vinheta nós vamos falar sobre os crentes além do muro. Vamos lá. E é isso aí, meus irmãos. Então, nós estamos aqui hoje para a gente falar, né, sobre esse documentário da Globo News. Depois, se tiver uma oportunidade, vai lá e assiste um pouco.
porque ao mesmo tempo que ela teve um impacto positivo, ela também teve um impacto negativo, porque foram muitos comentários ali, né, tratando a igreja como uma manobra, tratando a igreja como um talibã gospel Olha só. e coisa e tal, e comentários muito pesados e algumas das vezes reais, né? Porque Isso. infelizmente muitos líderes, muitos cristãos, eles não se posicionam como eles deveriam se posicionar. E eu já quero partir daqui, né, fazendo uma pergunta para mim, Colan, que estamos aqui na mesa aqui a respeito de, assim, qual é o papel da igreja hoje, ou qual a missão atual da igreja que ela precisa se desempenhar, até para a gente começar a desenvolver esse assunto lá. Então, assim, Cristo deixou um papel para a igreja, né? Uhum. Quando ele subiu aos céus ali, ele deixou um objetivo para nós cumprir como igreja, como discípulos dele, na verdade, né? Nem como igreja em si, mas como discípulos mesmo, e de fato que nós somos, porque nós somos a igreja viva, a igreja que caminha e tal, e a gente tem um papel. E ao longo do tempo, esse papel ele foi vivendo grandes percas e ganhos, né? Uhum. Inclusive, a igreja teve momentos muito difíceis na história, ao longo da história, Inquisição Papal, perseguição, as cruzadas, e isso meio que deixou a igreja com uma imagem, às vezes meio deturbada, às vezes meio fora daquilo que é o propósito de Cristo. Mas, se for para a gente falar sobre o papel da igreja hoje, a missão da igreja hoje, ela sofreu alguma alteração? Qual é a missão da igreja, então, para quem está nos assistindo? Uhum. Muitas pessoas elas pegam, né, uma mancha na história, né? Sim. De fato, pessoas em nome de Deus mataram outras pessoas. Sim. Mas os desvios dos homens maus, elas não podem definir aquilo que o cristianismo de fato é. Uhum. Porque quando a gente olha para Jesus, que é o modelo, o próprio padrão que ele deixou já destoa daquilo que essas pessoas praticaram. Então, quando a gente quer definir o cristianismo, a gente não define pelo desvio que as pessoas fizeram dele. A gente define por aquilo que entre aspas, o líder desse movimento, né, vamos supor, Jesus o Cristo, Sim. ele definiu como seria ali o seu povo, né? Ele não instituiu uma religião, mas ele define ali como seria o povo de Deus. E aí, por exemplo, se a gente for olhar também para outro recorte, a gente pode olhar várias pessoas fazendo coisas boas também, pessoas cristãs, não necessariamente em nome da igreja, mas pessoas que fizeram coisas assim que de fato impactaram a sociedade, que elas eram de origem cristã, um viés cristão e tudo mais. Quando a gente vai olhar para o papel da igreja, cara, a gente olhando dentro da teologia bíblica, que a teologia bíblica ela tenta, tem vários tipos de teologia, né? Acho que a gente já falou algumas coisas aqui a respeito disso. Tem a teologia sistemática, que ela olha para a Bíblia e ela tenta sistematizar as doutrinas. Sim. Ou seja, ela olha o todo, o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Vamos pegar um tema aqui, salvação. Sim. O que a Bíblia fala sobre salvação? Em toda ela. Então, pega desde o Antigo, o Novo Testamento, sistematiza esses textos, esse entendimento e o que é entendido hoje. É assim que nós entendemos. E a teologia bíblica, ela tenta traçar uma linha. Ela tenta vir com um caminho desde Gênesis, Apocalipse, pegar e fazer um caminho, por assim dizer, né? E aí tem teologia histórica, que é o que os grandes homens da história falaram teologicamente, teologia pastoral, teologia, enfim. E dentro da teologia bíblica, a gente percebe o plano da redenção de Deus em toda a Bíblia. Então a gente olha, desde Gênesis, Apocalipse, a gente percebe um caminho que Deus está redimindo todas as coisas. Certo. Quando a gente vai para Apocalipse, a gente vê lá essa adoração, né? No capítulo 4, os seres celestiais adorando o Deus Criador, e no capítulo 5 adorando o Cordeiro, que agora ele recria todas as coisas por meio da sua morte e ressurreição. Sim. O que isso significa? Existe uma promessa que foi feita lá em Isaías, se não estou enganado, Isaías 65, ou 66, não lembro. Mas a promessa é: eis que estou fazendo novas todas as coisas. É esse lance. Deus está fazendo tudo novo. Né? Aquilo que foi perdido lá no Éden, na queda, foi amaldiçoado, foi quebrado, e aí a partir daí temos injustiça, Sim. A partir daí nós temos fome, a partir daí nós temos pessoas acumulando, né? Por isso que falta em outros lugares. Por que falta em outros lugares? Porque alguém está acumulando em algum lugar. Alguém está pegando mais que devia, né? Exatamente. A gente não... As pessoas falam assim, o cristianismo é socialismo. É uma besteira falar isso. Uma besteira porque pegar um recorte político moderno, não é atual, mas que vem de uns tempos para cá, e pegar esse recorte e querer encaixar 1.500 anos atrás. Não existia isso lá. Não existia. Então, o cristianismo não é socialismo e também não é capitalismo. O cristianismo é o cristianismo, o evangelho é o evangelho. Mas o fato é que a partir da queda começou a ter essas coisas. Começou a ter fome, começou a ter injustiças. Tanto que nas próprias leis do Antigo Testamento, Deus já falava: cuida do órfão, cuida da viúva, cuida do estrangeiro, entendeu? Você vai plantar lá, se caiu, na hora que você estiver colhendo e cair alguma coisa, não pega. Deixa para quem está viajando. Então você vê a preocupação de Deus com essa questão de o cuidado que extrapola ali o seu núcleo familiar. E tudo isso a gente vai vendo e vai para essa promessa de Deus em Isaías, é que ele vai restaurar tudo isso.
Ele fala, eu estou fazendo novas todas as coisas. E quando que essa nova todas as coisas ela começa? Ela começa em Jesus, a partir da ressurreição de Cristo. Tanto que Paulo ele fala, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Ele já começa esse processo de resolver esse problema a partir de Cristo. Ele começa reconstruindo o mundo e ele dá prova disso reconstruindo o corpo do próprio Filho. Né? Ele ressuscita Cristo na cruz. E a partir daí, então, nós somos chamados para essa missão de Deus. Eu gosto de ouvir um pastor que ele dá aula sobre missão, teologia missional, e ele fala isso. Por que nós estamos em missão? Porque Deus está em missão. Deus, desde Gênesis até toda a Bíblia, a gente vê Deus em missão. O que ele está fazendo? Aonde ele está levando o seu povo e tudo mais. E aí, a partir da conversão, então, agora nós entramos nessa missão de Deus. Que é o quê? Fazer nova todas as coisas. Então, nós entra naquele lance do já e o ainda não de novo. Deus já fez novas todas as coisas. Ele fez, a partir de Cristo, ele já iniciou isso. Já completou? Ainda não. Então, nesse processo, o que ele faz? Cada pessoa que agora está em Cristo, que é uma nova criatura, que experimentou agora essa nova criação, ele é um agente agora no reino de Deus para transformar esse mundo e fazer tudo novo. Vai ter um dia que Jesus Cristo vai voltar. Né? Apocalipse 11, se eu não estou enganado, verso 15, fala ali que toca a sétima trombeta, e aí o texto diz assim, e o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. E aí começa a falar. Ele começa a governar e ele então, não que ele não governe agora, mas sempre está usando essa linguagem de ele começa a governar, mas a Bíblia já fala que ele governa. Então é uma tensão que a Bíblia não quer resolver, não está nem aí para quem está lendo, está pensando. Ela só fala, Cristo reina hoje e Cristo vai reinar. É isso que ela coloca. E nós hoje, o papel da igreja é o quê? É entrar nessa missão no reino de Deus, em que Deus está fazendo uma coisa nova nesse mundo e nós somos participantes disso que Deus está fazendo. Então, isso inclui reunir em lugar como igreja e cultuar como igreja? É lógico que inclui, porque Jesus ele quis assim, ele disse isso, né? Paulo ele disse, quando vocês se reunir, falando a respeito da ceia, esperai uns pelos outros, ou seja, há uma reunião. Hebreus 10:25 vai falar assim, não deixar de congregar. Então existe um lugar, existe uma reunião que a gente tem que fazer para expressar nossa adoração a Deus como igreja, como povo de Deus. E isso não exclui a nossa responsabilidade também de, quando sair às portas do prédio da igreja onde ela se reúne, que ela tem uma responsabilidade de, dentro da sua realidade, transformar aquele lugar, que é fazer novo todas as coisas. Que quando a gente pratica a justiça, a gente está, de alguma forma, expressando o reino de Deus, implantando o reino de Deus. Quando a gente faz algo que glorifica a Deus e transforma a realidade que a gente está fazendo isso. A gente está nesse processo de transformar ou engajar naquilo que Deus está fazendo nesse mundo. É como se a igreja fosse essa mão de Deus que muda a terra, né? que mexe as circunstâncias ali. Então, a gente for para pensar, o papel da igreja, qual que é o papel da igreja? É mergulhar nessa missão que Deus está, nessa missão de Deus. Ele está fazendo nova todas as coisas, e aqueles que foram chamados, foram recriados, e agora são nova criatura, são agentes dessa transformação de Deus no mundo. Né? Então, se fosse resumir, seria isso. Legal, cara, legal. E assim, por que nós estamos falando a respeito desse papel da igreja, a importância disso, né? Por conta que nesse documentário, né, que nós estamos usando aqui como referência, vai falar a respeito disso. E uma coisa que é bem legal é que lá mostra aquilo que nós estamos falando aqui, né? Mostra a igreja que sai para além dos muros, das paredes, né, do local, né, e vai fazer a obra missional fora, né, vai fazer aquilo que Jesus fala em Mateus, capítulo 28, versículo 18, fala para poder a gente sair, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar a guardar tudo aquilo que ele tem nos ordenado, né, e tudo mais. E a importância disso. Porém, cara, o que aparece muito nesse documentário, né, cara, é a forma negativa como muitas das vezes é abordado, né, é visto, na verdade, a igreja, né, do século atual. Né, e, no entanto, que nesse contexto aqui, cara, a galera tem olhado lá e tem tratado a igreja, né, como uma igreja corrupta, uma igreja bolsonarista, uma igreja comunista, muitas das vezes, né, uma ideologia política que acabou entrando dentro da igreja, e isso tem pervertido a missão real, né, que Cristo deixou para nós, como você disse. A missão nossa não é nos transformar numa igreja que como é que fala, conveniente para o mundo, mas é sim uma igreja que carrega um DNA que não é dela. Então a igreja não tem obrigação de ser conveniente, ela tem obrigação de parecer com o seu Cristo, né, que é o DNA dessa igreja, que é o modelo a ser seguido, que é o modelo a ser copiado e imitado. Porém,
né, devido aos homens, devido né, à humanidade nossa caída, como você bem Exato. disse, a igreja ela tem buscado se adaptar e se adequar. E, consequentemente, tem pervertido esse papel da igreja, essa missão que nós recebemos. E a grande pergunta para nós, né, a grande dúvida para nós é, cara, como que nós pode fazer para a gente poder restabelecer os fundamentos verdadeiros daquilo que é a nossa missão, daquilo que é o nosso chamado? Porque a gente vê uma empresa, né, como a Globo, que não é uma emissora cristã, é uma entidade que busca esse viés cristão, fazendo um documentário, né, de forma até positiva, Uhum. em relação à missão, mas a gente vê de contrapartida muitos dos seus telespectadores ali mesmo, né, porque são essas pessoas que acabaram ali Assinando, né, consumindo, né, assinando, consumindo e tecendo né, comentários ali bastante negativos, né? E a gente vê isso aí sendo feito. E a grande pergunta que fica para nós é, até que ponto que isso foi para ser produtivo para os cristãos e até que ponto foi para mostrar uma realidade que a gente não vive mesmo, cara. E assim, a grande pergunta para nós, porque o que eu vejo? Eu vejo que através disso que aconteceu, cara, apesar do comentário negativo e da forma mal vista que a igreja muitas das vezes vista, surge algo para nós. Por quê? Faz com que a gente chame a atenção nossa para algo que talvez a igreja precisa, talvez não, com certeza a igreja precisa melhorar. Não por causa das pessoas em si que a gente está, né, tem como missão ir até elas, como Cristo disse, mas justamente por conta do DNA do Cristo que a gente carrega, cara. Então, assim, como a gente pode lançar fundamentos que são verdadeiros, cara, com aquela fé que a gente professa? E só abrindo um parênteses aqui para uma fala, né, um abre aspas aqui, sobre Gandhi, né? O Gandhi, ele viveu uma experiência negativa com o cristianismo, né? Gandhi, como a gente sabe, ele cresceu, né, ali na Índia, num contexto muito triste, difícil. É um país né, socialmente subdesenvolvido. Agora que está se tornando uma potência, né, de uns tempos para cá, a Índia deu um salto. Ela é uma das, está se tornando uma potência, está num constante crescimento. Mas na época dele não era assim, né? Então Gandhi recebeu missionários ali, se eu não estiver enganado, acho que missionários ingleses, né, que foram pregar naquela região, falou do Deus, né, do Cristo vivo, e Gandhi se sentiu muito tocado por aquilo. Porém, quando ele teve a oportunidade de visitar uma dessas igrejas, ele foi maltratado lá, né, e ele foi chamado de Rafi, que significa macaco, né, e eles disseram, você não pode vir congregar aqui, Rafi, e expulsaram ele de lá. E então Gandhi, a partir disso, né, ele vai meio que criar essa ideologia, essa religião paralela ali, né, cara? E baseado nisso, que ele disse assim, em uma das suas palavras, né, abre aspas, os cristãos, eles falam e professam uma fé de um Deus que eles não conhecem. Eles não conhecem o Deus a qual eles anunciam e não conhecem de fato quem ele é. Então eles falam de alguém que eles não sabem. Então, assim, cara, baseado nessa fala de Gandhi, como que a igreja, né, no seu papel missional, naquilo que nós precisamos fazer, como que a gente lança os fundamentos de um evangelho verdadeiro e real? Não um evangelho que vai se adaptar àquilo que as pessoas estão buscando, porque o apóstolo Paulo disse, ô Timóteo, prega a palavra, né? Não foge da verdade, porque vai chegar um momento que as pessoas vão começar a buscar líderes que estão falando aquilo que é gostoso aos ouvidos. E é óbvio que aqui abre um parênteses aqui também, né? Porque se muitas das coisas também têm acontecido nos dias atuais, é por conta disso. Muitas pessoas estão buscando líderes que estão falando aquilo que ela quer ouvir. Então, se o fulano está comprando uma bênção, se ele está comprando, como você usou aqui ontem, né, na referência da pregação, né? Está comprando o Talit, né? Tá comprando ele ali por R$1.000, porque veio de Israel, o pastor está vendendo isso e alguém está comprando, é porque existe um grupo de pessoas que estão buscando esse evangelho suave aos ouvidos, gostoso aos ouvidos. Então, assim, como fugir disso e como buscar um evangelho onde os fundamentos de Cristo verdadeiramente estão sendo posicionados ali para uma vida saudável cristã? Rapaz, eu acho que não é uma construção fácil, não, porque o pessoal se esforçou pra manchar, mas Não é olha. mesmo, cara? E foi anos e anos, né, cara? Sim, sim. Mas é assim, cara, eu acredito que existe recortes, né, cara? Então, por exemplo, existem pessoas que tiveram experiências ruins com a igreja, né? E por conta dessas, viram como é que eu posso falar? Esses desvios, né? Desses grandes líderes aí e tudo mais, né? Eu lembro de uma imagem, cara, de negócio de falando de dinheiro mesmo, né? Daquele culto que o pessoal fez lá não sei se foi nos Estados Unidos, tava Macedo, o pessoal fez lá, e aí a reportagem foi pra trás do púlpito, assim, apareceu os caras agachados, catando dinheiro de dentro da mala. Acabou o culto, os pastores foram tudo pro fundo pra pegar o dinheiro que levantaram das ofertas, e o Macedo tinha cabelo ainda na época. E aí ele olhou assim, meio de lado, assim, pra câmera, e todo mundo catando dinheiro, então isso aí, fizeram notícia disso aí. Então vários escândalos, como você disse, né? A igreja, algumas igrejas, não toda igreja, né? Mas é um recorte, né? Algumas igrejas na política, eles não sabem diferenciar o papel.
coloca político no púlpito, leva assim, pessoas a tomar decisões erradas, tudo em âmbitos políticos e em outros âmbitos também. Então, pastores que mancham a fé, que falam para o fiel, olha, você tem que manter puro, não sei o quê, mas ele tá no altar pecando, falando isso aí, e aí vem aquele escândalo, atrás de escândalo. Isso, de fato, mancha a igreja. E não tem o que fazer. Por exemplo, alguém pode vir e colocar esse adesivo na gente. Sim. Entendeu? Aqui na nossa igreja. E o que nós vamos fazer? Cara, nós não podemos se esforçar, mas agora nós vamos ter que provar para ele. Não, nós vamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Nós vamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo. E aí, essas igrejas, né, que têm esse tipo de trabalho. Cara, eu tenho certeza que as pessoas da comunidade que estão sendo servidas por aquelas igrejas, elas não pensam nisso naquela igreja. Ou pode ser que um ou outro pode pensar, ou a gente não sabe, mas majoritariamente, sem sombra de dúvida, quem está sendo servido por aquela igreja nessa comunidade e está sendo o alvo dessa missão da igreja, eles não pensam nisso. Quem está olhando de fora teve uma experiência ruim com a igreja. Sim. Mas aqui, o que a gente fala? Aquilo que você viveu na igreja, muito provavelmente aquilo lá não era uma igreja. Né? A gente falou isso aqui, acho que foi no estudo, que o remédio para uma igreja tóxica não é não igreja, é uma igreja saudável. Né? Então, assim, essas pessoas, muito provavelmente, existe um preconceito, e na internet tem surgido muito isso, que não tinha antes, que eu não sei se é por conta desses distúrbios, mas as pessoas elas estão tendo mais confiança e liberdade, e as pessoas têm que ter liberdade, não sou contra a liberdade de ninguém, muito pelo contrário, né? Eu não sou contra sou contra qualquer tipo de censura, acho que as pessoas têm que ter liberdade de falar mal de quem que elas quiserem, na internet, falar comentários, enfim, né? Independente se é líder religioso, tudo, mas eu creio que as pessoas precisam ser coerentes. Se pode falar mal do pastor, fale mal também do outro líder religioso. Pode falar mal do fulano, então fala mal do outro ciclano na posição que ele está. É isso que eu penso. Mas eu percebi isso, que está aumentando muito o número de pessoas que elas estão tendo essa confiança e estão cada vez mais motivadas a virem à internet para expressar como elas foram manipuladas por igrejas e hoje que elas estão muito bem sem o Deus dessas igrejas. Então já vi vários vídeos na internet, pessoas falando isso. Vou contar para vocês como era a minha vida quando eu era crente, o que eu fazia. Eu juntava a galera e eu ia fazer evangelismo na rua. Folhetinho e tal, que não sei o que. Gente, perdoa, eu fazia isso. Pessoa, entendeu? Tipo, no meu engano, na minha inocência, na minha burrice, na minha falta de inteligência, eu fazia, gente, perdoa. Eu ia lá e começava a falar coisas que nós, a igreja, muitas vezes fazemos, e atividade de igreja e tudo mais, faz. Então, essas pessoas começam a falar mal. Gente, hoje eu saí dessa mentalidade manipuladora, hoje é assim. E pessoas que tentam muitas vezes recontar a história, trazendo uma imagem do cristianismo que ele não é. E é por isso que é importante, às vezes as pessoas, elas citam fatos históricos, e às vezes quem está ouvindo, olha, nossa, cara, não sabia que aconteceu isso. Toma cuidado, porque até mesmo fatos históricos muitas vezes são narrados de formas diferentes para poder embasar aquilo que a pessoa acredita. E às vezes a pessoa acredita sinceramente naquilo, mas ela está sinceramente errada, né? Porque ela se dedicou e não buscou fonte, não buscou concordâncias. Até hoje, quando a gente vai fazer pesquisa na internet, tem que olhar qual que é a fonte. O que será que está na internet? Tá, mas da onde que surgiu isso aí? Então, isso é importante. Eu vejo que as pessoas estão assim, elas estão tendo mais coragem, aquele zelo e temor, né, por líderes religiosos, por pessoas fé religiosa, assim, de cristão e tudo mais. Antigamente, as mulheres, né, da igreja eram respeitadas, né, não tinha, como é hoje, esse tipo de zombação com pessoas que são da igreja. Isso, quem perdeu, a culpa disso não é as pessoas, mas é a própria igreja que deixou essa credibilidade embora. Antigamente, a pessoa falava assim, olha, é um pastor. Tinha aquele, em alguns casos, um autoritarismo, mas tinha também um respeito. Eu estava vendo um vídeo esses dias de um traficante, cara. Não que eu concorde, eu achei engraçado, mas acho que remonta a isso que eu tô falando. Um traficante foi lá no centro de macumba da favela e mandou o cara quebrar tudo, os guias, tudo, arranca aqui, é de Jesus, cara. Não sei o que, você tá louco, você vai fazer macumba aqui? Você é louco, irmão, que não sei o que, é Jesus Cristo e tal. Então, tipo, não que eu concorde com isso, né, esse jeito da pessoa fazer isso, né, mas existia um temor pelas pessoas que até que não eram cristãs e hoje tem se perdido muito, né, as pessoas não têm poupado palavras para zombar do cristianismo. Ideologias, cara, tá aí, né, a gente vê no plenário lá pessoas que declaradamente elas querem destruir a igreja, querem destruir a família, querem destruir a moral que nós seguimos, enfim, isso existe. Mas quando a gente olha para a igreja, como que nós fazemos para acabar com isso? Talvez isso não vai acabar, mas o nosso papel como igreja é continuar trabalhando, é continuar fazendo. Porque nesse ato de fazer, cara,
aquelas pessoas que de fato, entre aspas, né? Entre aspas, bom coração, Uhum. né? Ninguém tem coração bom, mas, Não, né? mas no sentido de que as pessoas que não têm essa maldade Essa má índole, né, cara? voluntária, uma maldade voluntária mesmo, contra esse tipo de ação da própria igreja, enfim, elas vão ver e falar, cara, da hora isso que vocês fazem. Porque no espaço que eu vivo, não faço tanta coisa assim. Mas a capelania que eu faço lá no hospital, as pessoas que não conhecem, às vezes vê eu chegando com o violão. Ô, vai cantar aí, alegrar a turma? Cantar um modão? Né? Opa, vamos alegrar tal. Aí depois a pessoa para pra conversar, o que vocês fazem aí? Ou a gente vai lá, a gente canta, né? A gente não fala, em alguns casos, não fala, a gente faz um louvor, tudo. A gente faz um trabalho com o pessoal de oração, né? Trabalho de musicoterapia, né? Mas depois a gente fala música cristã e tudo mais. Então é esse trabalho que a gente trabalha com a família, com o paciente, com os profissionais de saúde. Cara, que da hora, cara. Não sabia que vocês faziam isso. Então tem muitos casos, às vezes a gente está num setor e cantar, e tocar, e falar, ministrar uma palavra rápida, um devocionalzinho ali, e pessoas acharem, cara, pessoas que nem tá na roda, mas tá filmando, entendeu? Vai mandar para alguém. Olha que legal isso aqui. Então, assim, dentro desse recorte que a gente vê que existem ainda pessoas que não conhecem o trabalho da igreja, mas que quando vêm, percebem a necessidade de fazer. Sim. Percebem a necessidade de fazer. Então, qual que é o propósito? É continuar fazendo. E aí tem um outro recorte, né, cara? Esse documentário pegou uma igreja lá e, cara, assim, a igreja ela transforma o lugar onde ela tá, cara. Com certeza. Principalmente a igreja pentecostal. Uhum. É meio que um consenso, assim. A igreja pentecostal, com todos os erros que todas as igrejas possuem, mas aqueles exageros que a gente sempre comenta, né, e tudo mais, mas é uma igreja que avança em lugares que a igreja reformada não vai, igrejas históricas não chegam, porque tem toda aquela estrutura, todo aquele negócio, e isso, entre aspas, atrapalha o movimento da igreja. Né? Eu já vi grandes líderes reformados falando isso aí, fazendo uma autocrítica. Olha, a nossa igreja histórica, ela é uma bênção, toda essa estrutura, tudo isso, aquilo, mas isso ficou num nível tão absurdo de burocracia dentro da própria igreja, que ela ficou lenta. E isso impede muitas vezes o trabalho da igreja. Agora, a igreja pentecostal, que tem menos burocracia, hoje, né, que tem menos burocracia, hoje está um pouquinho mais desorganizado. Mas antigamente, alguém queria fazer um trabalho num bairro de uma carente lá, a pessoa ia lá e fazia. Às vezes começava com um ponto de pregação, depois começava trabalhando ali em volta da cidade, transformando família, o pai era cachaceiro, agora o pai converteu, tá na igreja lá e não é cachaceiro mais. Entendeu? O cara era pedreiro, gastava o salário do final de semana dele, tudo no bar. Sim. Agora ele já não é, já é um pai de família que ele volta para casa, cuida da família, transformou a realidade de uma família. É Deus fazendo nova todas as coisas. Então, aí depois, igrejas que tem um pouco mais de recursos, que conseguem, alguém ali é um pouco mais administrador, consegue organizar uma coisa maior, faz um trabalho com mais notoriedade ali, com mais impacto. Então, a igreja, cara, ela transforma de fato o lugar onde ela está. Se ela envolver mesmo na missão ali, ela consegue fazer isso. Nem todos têm força para fazer grandes coisas, assim, mas todas, de alguma forma, elas trabalham e fazem isso. Esse Legal, papel, cara. Bacana. E é sobre isso mesmo, né, cara? É sobre esse trabalho, ainda que, entre aspas, ele seja meio que de formiguinha hoje, Exato. né, cara? A gente não pode parar. Acho que o grande erro do meio cristão hoje é tentar justificar, né, os acertos sobre os não erros, né? Não, aqui a gente não faz isso, aqui nós estamos, sabe? Então é igual você falou. Às vezes pode acontecer de alguém rotular a Bereia como, né, uma igreja nesse potencial aí. Mas se a gente estiver vivendo o DNA de Cristo, cara, acho que isso que é o relevante sobre tudo, né? Uma coisa que eu acho muito legal, e já remontando a respeito biblicamente mesmo da história, é quando o evangelho explodiu ali, né? O cristianismo explodiu ali na Judéia, na Galiléia, em Israel ali. E uma coisa que chama muita atenção foi quando eles prenderam Pedro e João. E aí eles chegam neles e falam para eles, olha, cara, a gente vai soltar vocês, se vocês pararem de falar, vocês vão embora e tudo mais. E Pedro responde, não, a gente não pode deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. E aí nessa conversa, nesse diálogo entre o Sinédrio ali, eles falam uma coisa, olha, gente, é o seguinte, tem opções aqui que pode acontecer. Se essa igreja, esse movimento, ele for um movimento que não é de Deus, eles vão ser como um certo outro, não sei se é Simão que eles falam, que levantou. Ele levantou acho que é Judas, acho que é isso, né? Que levantou um tempo atrás aí e, de repente, ele morreu e foi, né, dispersou aquilo. Agora, se for algo que é de Deus, ninguém vai conseguir parar. Exatamente. Então, acho que o que faz a diferença entre aquilo que é uma igreja modelo Cristo e uma igreja não Cristo, né, é se aquilo tá de fato,
né, tendo um crescimento, uma evolução verdadeira. E é óbvio também que no século que nós estamos vivendo hoje, até o inimigo está dando uma forcinha para aquelas não cristãs continuar viva, né, Exato. permanecer. Uma Exato. vez que a gente está vivendo num período onde, uma época, eu lembro quando eu era criança, se falava muito sobre idolatria, né, sobre adoração de imagem e tudo mais, que inclusive está escrito no Salmo 115 ali para a gente não fazer isso, né, e isso era muito batido na tecla, né. Hoje em dia não, cara, hoje em dia não se fala mais nisso, mas a idolatria ela se tornou uma ego-idolatria, né, onde a gente adora a gente mesmo hoje, né. Então isso faz com que muitas pessoas corram atrás desses líderes e às vezes cabe a essas próprias pessoas mantendo esse estilo de liderança não bíblico e não cristã de pé, né? E aí depois que sofre com tudo aquilo a gente acaba reclamando, né? Mas se for ver, muitas das vezes as pessoas foram atrás disso. E assim, isso acontece de fato mesmo. E até nós, no começo da caminhada nossa como igreja, cara, aconteceu isso com a gente. Né? Olha só. Aconteceu isso comigo, como no começo meu de pastoreio. Né? A igreja nossa não tem muitos anos, né? Vamos fazer agora, acho que, se não tiver enganado, é 4 ou é 5 anos. Não tenho certeza aqui, gente. Mas é sobre isso. Né? E no começo eu lembro que quando a gente colocou o nome Bereia, né? Teve pessoas que não tinham conhecimento e começaram a falar, não, cara, porque os bereanos foram pessoas que confrontaram Paulo, é uma igreja de rebelde, de herege e tudo mais. Chegaram a falar algo pesado assim, né, cara? E uma das pessoas na época que estava congregando com a gente aqui, né, chegou até a conversar com a Eliana, que na época era um pastor, pastoreava eu de outro lugar, estava em outra igreja, pastoreava eu de lá, e eu sempre conversava. Falei, cara, você precisa conversar com o Eric pra ele parar isso aí, cara. Porque ele é um homem de Deus e tudo mais e tal. E o Lian respondeu uma coisa pra essa pessoa, falou assim, olha, Deus, o Eric sabe o que Deus falou com ele. Então, se Deus falou algo com ele, então ele sabe o que Deus falou com ele. Então, se ele é homem de Deus. Então, é isso. Daí ele veio conversar comigo sobre essa situação e tudo. E eu respondi isso pra ele. Falei, olha, se isso que nós estamos fazendo é algo de Deus, cara, ninguém vai poder impedir esse crescimento. Agora, se não for, cara, vai se desfazer. Né? A gente vê um monte de pessoas que, meio, não diria tentam, né? Mas que às vezes saem debaixo de algo que ouviram, ou algo que sentiram, assim, e montam algum ministério e de repente não flui, né, cara? E talvez não é que não era algo de Deus, né? Acho que talvez não era para acontecer ou algo assim, não sei dizer para você, mas acaba retrocedendo, né? E a gente, para a glória de Deus, a gente está aí, né? Estamos aí nesses anos todos, né? Com a casa nova, o negócio está acontecendo. Ah, por quê, cara? Ué, porque eu não foquei em provar para as pessoas se aquilo que eu estava fazendo era da vontade de Deus ou não. Eu foquei naquilo que Deus um dia mandou eu fazer. Então, tipo, Deus me deu uma mensagem, né, me deu uma missão, dentro daquilo que já é a missão dele, a missão mundial da igreja, né? Ele me comissionou para algo e aí eu decidi viver isso daí, né? Decidi viver debaixo dessa missão e continuar fazendo isso, né? Uma das coisas que, né, a gente falou sobre fundamentos aqui, uma das coisas da igreja nossa que a gente tem como pilar aqui é a questão dos 5 ministérios, né? É a questão de deixar essa evidência dos 5 ministérios bem presente dentro da igreja, né? Por a gente entender de fato qual é a importância dos 5 ministérios dentro da igreja, né? Sobre o ministério apostólico, profético, né? Evangelista, pastor, mestre, e aí, né? A gente deixar isso bem evidente, porque é algo que de fato faz com que a gente não perca aquilo que é o DNA, né? Porque eu vou acabar, como pastor, conseguindo ouvir aquilo que você carrega dentro dos 5 ministérios. E isso vai ajudar a trazer mais lucidez na missão que foi comissionada a nós como igreja, sabe? Então eu vejo assim, que é uma das coisas que ajuda muito a Bereia em relação ao desenvolvimento dela. Né? É a gente não ter aquele governo centralizador no meio nosso, né? Que ajuda a gente lembrar, pô, mas qual que é a missão? Né? O que Deus um dia falou, cara? E que Deus um dia, não, verdade, nós estamos saindo fora, então peraí, vamos voltar para cá, né? E aí esse lance de muitas vezes a gente querer provar que aquilo que a gente tá fazendo é de Deus, cara, no meio do caminho a gente perde o objetivo de verdade qual que era, né, cara? Então, assim, eu vejo hoje que muitas pessoas, às vezes também, a igreja tem se pervertido por causa disso aí. Uma busca incessante de provar que, não, cara, o que eu estou fazendo é o que eu tenho que fazer mesmo. Exato. Então fica nesse lance de tentar mostrar, né, algo diferente daquilo que as pessoas estão vendo e acaba perdendo. E acaba perdendo o foco e não sendo eficaz naquilo que Deus chamou, né, Sim, cara? E aquele negócio, né, cara? Jesus, eles que falam no sermão profético dele lá, né, Mateus 24, 25 e tal. E no 25 ele começa a falar que quando ele chegar, quando ele voltar, ele vai separar dos bodes das ovelhas. Sim. As ovelhas vão para a direita e o bode para a esquerda. E aí ele vai olhar para as ovelhas, olha, vinde bendito de meu pai, por esperança o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Uhum. E aí ele diz, por quê? Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber, eu tive nu, vocês me vestiram. Ou seja, está falando da missão da igreja, né? Que também é olhar para aqueles que necessitam, olhar para aqueles que estão presos, olhar para aqueles que estão acamados, aqueles que estão tudo mais. Todo mundo vai fazer tudo? Acredito que não, impossível. Tem como, né, cara? Não. Tem como.
Mas cada um, esse lance, cada um vai fazer a sua parte Sim. e vai dar conta de fazer. A missão vai ser completa pelo reino, pela igreja. Não a igreja, talvez uma igreja vai conseguir. A não ser que tenha estrutura e tenha todos os ministérios aí que funcionem bem e tal, tudo mais. Mas o fato é que a missão foi dada. Sim. Então Jesus vai olhar para as pessoas e vai, mas quando que eu fiz isso, Senhor? Quando que eu fiz? Quando que eu te dei comida quando você estava com fome? E aí Jesus, quando vocês fizeram um dos meus pequeninos. Né? Então, quando a igreja faz isso, cara, quando a igreja faz isso, mano, os caras têm que se dobrar, tem que ir lá fazer documentário mesmo. Não tem o que fazer. Sim. Porque tá chamando muita atenção. Porque o que é o normal de uma igreja? Ela vai lá, reúne e tal, tá tudo certo também, entendeu? Reunir, igual nós fizemos ontem aqui no culto, cantar e adorar e não atrapalha ninguém, né? A não ser com o som. Então. A não ser com o som um pouco alto. Mas esse é o normal. Agora, quando ela começa a invadir os lugares, que é o que você falou, né, cara? Que é ela sair e ir pra fora, assim, aí começa a dar B.O., cara. Aí o pessoal começa aqui, que essa avalanche tá chegando aí. É igual Jesus quando ele fala pra Pedro, né? Eu vou te dar a chave do reino dos céus e tal. E sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. E as portas do Hades, do inferno, não vão prevalecer contra ela. E quando fala as portas do inferno, porta não mexe. Sim. Certo? Porta é estática. Porta é parada e o umbral da porta fica ali. Então, ou seja, o inferno tá lá. Eles não vão prevalecer contra a igreja, porque é a igreja que avança nessa ilustração de Jesus. É a igreja que chacoalha a porta. Exatamente, as portas, porque a igreja vai chegar junto. Entendeu? Não é a igreja que vai ficar parada esperando o inferno bater. O inimigo tá furioso. O inferno. Olha que loucura, cara. Teve um funcionário lá do serviço lá, faleceu. Hoje ele morreu já. Morreu no Covid, coitado. E ele é cristão, tudo, né? Mudou até o clima. Cristão, morreu. Crente morreu, é festa. Mas assim, olha o entendimento do lugar que ele tava. Uma vez a gente estava conversando, ele estava numa igreja neopentecostal, né? E na época ele estava lá. E ele falou assim, você sabia que a gente não pode ajudar ninguém? Eu falei, como assim, cara? Não, se tiver alguém mendigo ali, você não pode nem... O pastor ensinou pra nós. Você não pode nem pôr uma coberta em cima dele. Eu falei, não, por quê? Ele falou, olhou com uma cara assim, aquela cara de suspense, assim, de filme, assim, retaliação. Meu Deus. Cara, ele falou assim, não pode porque sofre retaliação. Eu falei, nossa, cara, mas Jesus, quando ele fala de amor, ele deu uma passagem lá do bom samaritano, de um rapaz cuidando do outro, sarando as feridas do outro, gastando dinheiro dele. Então, amar o próximo e fazer a diferença no mundo tem a ver com cuidado, tem a ver com gasto financeiro. Às vezes vai doer no bolso da igreja, igual nós estávamos falando ontem aqui, pro reino de Deus avançar. Cara, nós vamos precisar pôr a mão no bolso. Não adianta só falar que ama, tem que financiar, tem que pagar. Né? Tem que contribuir, não tem como fugir. Cara, não tem pra onde correr, cara. Até alguém disse, né, que o órgão mais sensível do corpo humano é a carteira. Ficar ali pra você chegar ali. Mas por conta do quê, cara? Igual eu tava falando, por conta desses desvios, dos ladrões, estelionatários da fé e tudo mais. Mas é nítido. É nítido. Cara, o bagulho é tão louco que tem um cara que ele não é cristão. Eu tava vendo isso, uma indicação de um livro, chama Domínio, o livro, Domínio. E tem um subtítulo também que eu não me lembro. Mas a ideia é, o autor não cristão, como que a cultura ocidental foi formada pelo cristianismo. Ou com a importância do cristianismo na formação da cultura ocidental. Cara. Aqui no ocidente, cara, o cristianismo, ele basicamente formou a cultura ocidental. Né? Essa desgraça que está hoje aqui não é por conta do cristianismo. Sim. Mas quando você olha para a raiz, os fundamentos que foram colocados, cara, tem coisa aí tem coisa de cristianismo. Por quê, cara? Principalmente na época da Reforma, tem todo aquele lance da igreja romana e tudo mais, que tomava conta, que governava tudo. Mas depois da Reforma Protestante, cara, a gente vê que o bagulho ficou doido, velho. Os reformadores são tudo louco. Por quê, cara? É os caras que tem todo aquele rompimento com a igreja e tudo mais, quer reformar tudo, e começa a ensinar, principalmente Lutero, cara. O alemão da época de Lutero é um alemão truncado. Se a gente pegar, é como se você pegasse hoje o código nosso da Constituição, lê lá. Cara, você não entende nada. Vocês não vão fazer leis pro povo. Não vai fazer lei pro povo. Porque o povo vai ler a lei e não entende. Já começa por aí. Sim. Então, na Alemanha, na época de Lutero, era mais ou menos isso. Um alemão truncado, um alemão difícil. E aí, ele não só traduziu a Bíblia pro alemão. Ele traduziu um alemão que todos pudessem entender. E tinha muito analfabeto. E o que o cara faz? Calvino faz também. Os caras começam a ensinar o povo a ler. Começa a transformar a sociedade que eles estão, cara. Começa a alfabetizar as pessoas para que elas pudessem ler a sua própria Bíblia. E não só isso. Uma informação que eu não sabia, cara, é que o alemão popular, o alemão que é falado, inclusive hoje, foi baseado em Lutero.
Não é baseado no alemão que era falado antes. Tem um nome um nome específico que caracteriza isso. Eu não vou lembrar agora. Mas é como se a própria tradução de Lutero para o alemão que pudesse entender foi usado como base para se formar hoje o dialeto alemão comum. Legal. Olha a doideira que é o negócio, cara. Doideira. Então, por exemplo, por que eu sei dessa informação? Porque uma vez eu vi um padre falando isso aí, que não, Lutero, eles falam que a Bíblia não existia em alemão, existia sim, tem a Bíblia tal, que não sei o que. Cara, existia, exato. Não que não existia a Bíblia na língua alemã, mas eram poucas e essas traduções eram uma tradução, como eu disse, truncada. Nem os poucos que sabiam alemão ali conseguia ler, porque era aquele negócio clássico, rebuscado e tal. Aí vem Lutero, é como se ele fizesse uma NTLH, entendeu, cara? É uma tradução da linguagem de hoje. E aí, essa tradução do cara foi usada como base para formar o dialeto alemão, né? Então, você pega... Cara, isso aí é uma transformação social, cara, que o cristianismo promoveu. Calvino, mesma coisa. Em Genebra, vai transformar... Muda o lugar. Muda. Você pega no próprio Estados Unidos, né? Até esse Tasso de Courge, ele fala muito sobre isso, sobre como os cristãos, eles vão lá e as melhores universidades que tem hoje, Harvard, Oxford, toda aquela Yale e tudo mais, foram fundadas com princípios cristãos. Depois pode se desviar, mas é inegável que aquele modo de pensar, aquele de fazer sociedade, de educação, de ciência hoje deve ao cristianismo, cara. Assim, tem até ateus que concordam com isso. Que, olha, existe uma contribuição cristã para a ciência que é coisa infundada. O próprio criador da teoria do Big Bang é um padre. O cara é um padre. Se é da mesma religião, não, mas é de origem, entre aspas, cristã. E o cara fez ali a teoria do Big Bang. Não que a gente concorde com isso, mas uma contribuição para a ciência. Então, tem uma frase, né, que inclusive esse Tasso ele sempre repete, que os cientistas estão subindo uma montanha, ralando para subir a montanha, da pesquisa e tudo mais. Aí, quando eles chegam lá, eles descobrem que os teólogos já estão lá 100 anos atrás. Entendeu, cara? Então, tipo, que os caras estão buscando aí. Então, existem pessoas cristãs e tudo mais, que elas, inclusive, olhando para a própria palavra de Deus, elas já são um pouquinho mais à frente aí. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? O impacto do cristianismo é inegável no mundo inteiro. Entendeu? É inegável no mundo inteiro. Então, em alguns lugares, esse impacto diminuiu porque busca outros interesses. Sim, claro. Isso é o fato. É um fato. Às vezes, esse tipo de transformação, ele muitas vezes não se alguém for querer enxergar, receber recursos ou retorno disso, você não vai ter. Às vezes, para esse tipo de transformação na sociedade, a igreja vai mais dar do que receber. Né? Porque quando a gente olha para a missão da igreja, a gente não recebe aqui também. Né? Sim. A gente transforma, cumpre a missão de Deus e guarda na glória. Né? Então, nesse processo de lucratividade da igreja, às vezes deu uma não vamos fazer isso não, porque não tem retorno, cara. Entendeu? A gente vê muito, não que a gente vê muito, mas eu já ouvi bastante isso. Muitas igrejas que tomam decisões por muitas vezes cortar gastos em algumas áreas, porque aquela área não tem retorno. Entendeu, cara? Corta ali, corta aqui, e não sei o quê. O pastor Ailton, ele sempre comenta uma coisa, falou, cara, o Alan, capelania não dá membro pra igreja de ninguém, cara. Porque você conversa, essa semana mesmo, cara. Eu fui lá no hospital, na Santa Casa, fazer o trabalho de capelania lá. Fui na quarta-feira, na terça e na quarta. Só que na quarta a gente visita todos os quartos. Vai de leito a leito, quem tá ali, conversa com o paciente, com o familiar, tudo mais. E às vezes são pessoas de outra cidade. Você vai falar o evangelho, ela vai para outra cidade. Ela não vai vir para sua igreja. Ela não vai vir congregar com os irmãos. Ela não vai, se ela for cristã, contribuir ali com o dom que ela tem para edificar a igreja. Ela não vai financiar a igreja. Mas é o trabalho do reino. É o reino que ganha. Você não pode pensar nisso. Entendeu? E a gente percebe a necessidade, cara. A necessidade da igreja sempre continuar avançando nesse sentido, cara. Porque a igreja universal, né, agora não falando da denominação da universal, mas a igreja, né, mundial de Deus, ela é o foco de crescimento maior do que a igreja local, né, cara? Exato. O objetivo do reino é esse. Exatamente. Né? Quando Jesus ele fala assim, vocês são o sal dessa terra. E aí você pega as qualidades do sal, cara. O sal ele tempera, ele dá sabor, cara. O sal também ele retarda a putrificação. Exatamente, cara, do alimento. Então, você pegar um alimento, comprar uma carne e temperar ela vai demorar mais para apodrecer do que um alimento sem estar com sal. Então, o sal ele faz isso, ele tempera tudo, ele retarda isso. O mundo tá o que tá, mas se a igreja atuar,
ela vai retardar esse apodrecimento. A Bíblia fala que o negócio vai ficar feio mesmo. Vai. Mas é essa tensão de novo que a Bíblia coloca, aonde no fim dos tempos os homens vão ser amantes de si mesmos, vão odiar a família, odiar os pais, aquela coiseira toda, sei o que, ao mesmo tempo que a igreja é chamada para ser essa transformação nesse mundo que tende para esse caminho. Uhum. Então, nós somos chamados, e Jesus ele fala isso, olha, se o sal perdeu o sabor, ele não vai servir para nada, só para ser jogado fora. Então, cara, a gente precisa atentar para isso. Cara, eu tô sendo sal, cara, eu tô sendo luz para esse mundo. É o chamado da igreja. Sim. É o chamado da igreja. E aí, cara, quando o ímpio olha, o mundo olha, não tem o que fazer. Vai ter que gravar mesmo, vai ter que gravar o documentário mesmo. Entendeu? Vai ter que falar. Esse dia eu vi um outro documentário também, passou no Fantástico, de uma igreja batista, não sei da onde que é, cara, acho que é do norte, que tava promovendo um evento lá, cara, vindo um caminhão, assim, com vários médicos da área de odontologia, médico mesmo, dando consulta grátis, fazendo tratamento dentário, fazendo receita, oftalmologista, para crianças que às vezes precisam usar óculos ali, não tem condição. São pessoas que vão abrir mão, entendeu? São pessoas que vão abrir mão do ganho, cara. Sim. Entendeu? Vão olhar pro próximo e vão fazer isso aí. E aí, mais uma vez, teve uma reportagem lá que foi filmar. E eu vi isso aí porque, inclusive, o Luiz Saião postou no Instagram dele. Aí eu fui e vi. Eu vi uma vez também, olha como há várias maneiras que a igreja pode trabalhar, né? A igreja da cidade, um tempo atrás, ela fez não é uma festa de casamento, mas algum programa de casal lá que ela proporcionou ali, eu não sei se proporcionou para fazer tipo uma renovação de aliança de votos, assim, ou se proporcionou espaço lá para que acontecesse casamentos lá na igreja e tudo mais. Então teve várias mulheres vestidas de noiva, homens de terno entrando, assim, cara, um negócio muito comunitário, sabe? Sim. E aí, mais uma vez, foram lá e filmaram esse evento que não tem o que fazer. Então, olha quantas coisas a igreja pode fazer para impactar a cidade. Eu vejo muito o pastor Lailton, né, que está nessa vibe de capelania, evangelismo, de ação, missão e tudo mais. Ele fala muito isso. Ele falou, Alan, tem muito campo para trabalhar, cara. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Não tem muita gente, entendeu? Então, aí não tem como você fazer tudo. É verdade, cara. É verdade. E às vezes a gente olha assim, cara, eu também, a vontade de ir sair catando e fazendo, só que vai chegar uma hora que você não vai sustentar. Sim. E aí é pior você pegar, começar e parar no meio, que você vai envolver estrutura, você vai envolver outras pessoas, um monte de situação que depois você não vai conseguir sustentar. Então, tem muita área para mexer, cara. E a igreja foi chamada para isso. Sim. E não tem como fugir disso. Né? Não tem como fugir. Não tem como fazer. É igual eu tava falando ontem, cara. Se o evangelho não atrapalhou a sua vida, você não tá no evangelho, certo? No evangelho. O evangelho atrapalha a vida da gente, cara. Você tá querendo economizar, ele faz você abençoar os outros. Você tá querendo crescer, ele olha. Cara, por isso que eu tenho uma birra. Eu juro pra você, cara. Eu tenho uma birra, assim, um negócio que me sobe. Quando pessoas falam assim, ó, Deus quer te subir de nível, ele vai te trocar de mesa. A mesa que você tá sentando, a mesa que você tá sentando hoje, é a mesa que Deus vai tirar, porque ele vai te subir de nível. Fala, isso é coisa do demônio isso aí, cara. Isso é coisa do diabo. Porque Jesus, quando ele trocou de mesa, ele tava na glória, cara. Ele sentou na mesa da humilhação, cara. É na mesa que nós estávamos sentados, sabe aqui? Para fazer nós sentar na mesa junto com ele lá na eternidade. Sim. Então, cara, quando eu vejo pessoas falando assim que quando Deus vai abençoar, ele vai tirar a pessoa do jeito do circo que ela tá ali, porque são pessoas, entre aspas, né, que não vão contribuir para a vida dela, que são inferiores, que ela não vai abençoar profissionalmente, cara, isso aí é coisa ruim, cara. É um demônio, isso aí, entendeu? Não, é por isso que não é cristão isso. A missão da igreja, a missão que cada um de nós recebemos, cara, se você tá numa mesa inferior, Deus quer colocar você numa pior do que essa. Sim. Naquela uma assim que você tirar olha, a mesa só com cadeira. Só com cadeira, só sentar e olhar pros pés um do outro, cara. Pra você fazer diferença, pra gente fazer diferença no lugar onde a gente tá. Eu não tô falando que a pessoa não pode buscar profissionalmente. Eu tenho que ouvir pessoas que já estão num lugar onde eu quero chegar, beleza. Sim. Mas isso não tem nada a ver com eu abandonar o lugar que eu tô e porque as pessoas aqui não vão me agregar nada, pelo amor de Deus. Deus me chamou para ficar nesse lugar. Né, para olhar para os pequeninos ali e cuidar e amar como Jesus fez. E mesmo se a gente estiver numa mesa, né, estamos usando aqui, e essa mesa não trazer referência ou não nos ajudar em nada, talvez somos nós que vamos contribuir. Exato. Talvez é nós que estamos nessa mesa para contribuir com quem está nela. Exatamente. E não ao contrário, né, cara? Então a gente pensar como Cristo é isso, né, cara? É pensar que aonde ele chegava, nunca mais as coisas eram do mesmo jeito. Então, toda vez que a gente, como cristão, como pequeno Cristo, chegar num ambiente, cara, aquele ambiente precisa ser mudado. Não pela nossa presença, mas por aquilo que a gente carrega. Exatamente. Então, isso faz a diferença. Pessoal, nós estamos chegando ao final aqui desse podcast de hoje e eu quero falar uma coisa para você. Né? Talvez você se deparou com uma igreja falsa. Né? No meio da sua caminhada aí, você se deparou com uma igreja falsa. Eu quero dizer para você que
no meio disso tudo, existe muito mais igrejas verdadeiras, vivendo o Cristo vivo, o Cristo Exato. real, sabe? Vivendo o evangelho verdadeiro, não manipulado, não adulterado. E eu quero desafiar você a encontrar uma igreja assim. Tá? Sai aí, meu irmão, não desanima não, porque você viveu frustrações, tristezas, né? Se deparou com algo destrutivo, não deixa isso acabar com você não. Ainda existe, né, verdadeiros cristãos, verdadeiros amantes de Cristo, que são comprometidos com a verdade, né, com o amor e com a sinceridade do evangelho. Então, vá atrás disso, de uma igreja cristocêntrica, uma igreja que não está buscando falar coisas aos seus ouvidos que são bons, não, mas alguém que líderes que muitas das vezes vão falar para você, ó, você precisa largar disso aqui, que isso aqui está errado, né, você precisa viver isso aqui porque Cristo ensinou essa verdadeira mensagem, sabe, para que sua vida seja transformada. Tá? Então, olhe para aquilo que é positivo, olhe para aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro e busque viver essa verdade, porque Cristo é a verdade e Ele continua semeando essa verdade em todos os lugares aí, entre igrejas, famílias, povos e nações. Então, olhe para isso, viva isso e busque isso, independente daquilo que você tem visto como comentário ou das grandes vergonhas que muitos daqueles que dizem nossos irmãos e não são tão dispensando baboseira aí nas redes sociais. Mas busca aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real. Eu tenho certeza que você vai viver uma experiência, não, um relacionamento verdadeiro com Cristo, até que você possa se assentar, subir de nível, sim, sentar nessa mesa da glória, né? Essa mesa que Ele está preparando para nós ali, essa morada, igual a gente ceou ontem, Ele disse, ó gente, façam isso em memória de mim, porque eu não vou participar dessas bodas enquanto essas bodas não for a da eternidade, não for do Cordeiro. Então, trabalhe, viva e consuma aquilo que é real e verdadeiro, chamado Jesus Cristo. Amém. Beleza, galera? Então, você já sabe o que você tem que fazer, né? Curte, comenta, compartilha aí e vamos sempre surfando nessa onda do discipulado. É ou não é, Alan? É isso aí. Deus abençoe você. Como o Eric disse, já compartilha esse vídeo, comenta aí embaixo aí o que você achou e que Deus possa estar transformando, né, a realidade que está à sua volta aí através da sua vida. Né, que nós possamos ser um instrumento de Deus nessa missão, né, nessa transformação que Deus está realizando no mundo. Ele já está fazendo, sem eu e sem você. Mas Ele conta conosco, né? É um privilégio participar daquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está reconstruindo, para a honra e glória dele. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, seu trabalho, seu ministério e tamo junto, né? Seguindo aí nessa onda do discipulado. Sempre. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. É nóis, fica com Deus.